Olá, bom dia, caríssimos. Tudo bem com vocês? Aqui é o João Paulo Martins Diglio, fundador da Support Therapy, o seu terapeuta holístico. Espero ser cada vez mais. Eu pensei que eu não ia conseguir ter tempo de gravar essa live, né? Mas toda segunda-feira eu vou tentar gravar uma live curta, às vezes me estender mais. É como eu disse no primeiro vídeo, eu faço de acordo com a minha intuição e o meu coração, tá bom? Então desculpem os erros, as gafes, as falhas técnicas. O importante é transmitir um conhecimento, tá vendo? Um conhecimento das práticas integrativas de saúde, né? De uma forma bem assim superficial, mas com riqueza de informações para convencer você, a que está me assistindo, a pesquisar mais sobre, né, a anatomia sutil, sobre as práticas integrativas de saúde e utilizar as terapias como um complemento, né, da medicina convencional. Então vamos, por que eu falo isso? Não substituição, mas complemento, né? Quem não gosta de trocar ou adicionar o uso do remédio, né, com uma terapia natural, com um chá, com um banho, com uma técnica integrativa, né? Se é para melhorar a saúde, né, para ter aquele equilíbrio, né, vale a pena você utilizar e equilibrando, né, utilizando um pouco menos os remédios, um pouco mais as terapias, tudo de acordo com o acompanhamento médico, né, e as indicações do terapeuta, tá bom? Não precisa ser somente eu, claro, né? Gente, começou dia 1º de julho, né? Segundo semestre do ano, tá? Estamos no inverno, o clima, a atmosfera tá fria, né? A gente está vivendo aqui em São Paulo pelo menos um tempo de frio, não é intenso, mas o suficiente para deixar a gente com a nossa saúde em desequilíbrio, né? Por que em desequilíbrio? O frio é uma condição atmosférica, assim como o calor excessivo. Se o seu corpo, a sua imunidade não estiver equilibrada, não estiver em dia ou não estiver com a imunidade alta, você tende a ficar doente pelo golpe de ar frio da atmosfera, né? Ou pelo calor excessivo, causa suor em excesso, aumento de pressão, todos aqueles desequilíbrios do nosso corpo, né? Calor causa mal-estar, frio causa mal-estar. Para onde nós vamos? Para o pronto-socorro, para o hospital, né? Tem que ir, né? Lógico que dependendo da intensidade do sintoma, você pode... O ideal é um descanso, é o repouso imediato. Você beber bastante água e descansar, né? Só que assim, os sintomas são uma resposta do corpo de que algo não vai bem, de que algo está em desequilíbrio, em menor ou em maior grau, né? Então, assim, eu estou tentando explicar de uma forma bem sucinta, né? Que a atmosfera, que o planeta, ele interfere diretamente na nossa saúde. Eu acho que isso não é mistério para ninguém, né? Só que não é só as condições climáticas, né? Às vezes, eu tenho certeza que muita gente se esqueceu, não parou para pensar, tentou levantar todas as possibilidades de a gente enfraquecer nossa saúde e ficar doente, né? A gente tem os fatores externos, então calor em excesso, frio em excesso. Ok. Eu falei no vídeo passado, nós vivemos num planeta com uma malha eletromagnética, isso estou falando do planeta, da própria natureza, uma malha eletromagnética que existem frequências de onda que nos deixam doentes, nos desvitalizam, não é que nos deixam doentes, nos desvitalizam ao longo da vida, né? Essa é aquela gota terapêutica de ondas nocivas. Se você mora, por exemplo, num lugar onde você tem veio de água
embaixo, ou seja, você mora embaixo de um rio subterrâneo, dentre as rochas, né? Existe uma frequência elétrica chamada verde elétrico negativo que te desvitaliza a saúde de qualquer pessoa, de qualquer vida, né? Nós temos a rede Hartmann, que é um emaranhado eletromagnético, né? É quadrado, tá, gente? É quadrado assim. É uma malha que permeia todo o planeta Terra, do norte ao sul, né? E essa malha magnética, você vê, permeia o planeta inteiro. Se você vive, se sua casa está em cima de uma dessas malhas, se está em cima de uma passagem, de um corte, né, imaginário, mas dentro dessa frequência, sua cama, teu sofá está em cima de uma rede Hartmann, você tende a ter seu corpo desvitalizado, né? Plantas e tudo mais. Você entendeu? Os fatores emocionais. Emoções negativas, emoções densas, pensamentos densos, pensamentos desequilibrados, né, perturbados, não vou falar pensamentos ruins, né, mas pensamentos perturbados, né, a perturbação do pensamento gera manifestações do emocional perturbado, né, desequilibra o emocional, e isso desequilibra tua saúde, né. A gente sabe que os sintomas emocionais geram diversos sintomas no corpo, né, manchas, queda de cabelo, né, eczemas na pele, né, insônia, arritmia cardíaca, né, principalmente para os mais sedentários, né. Então, você vê, o fator emocional, né, se a sua casa, seu lar ou a empresa que você trabalha não estiver também com padrão vibratório em equilíbrio, né, um padrão de energia, que muitos pensamentos e emoções perturbados, eles emanam para o ambiente, e o ambiente fica perturbado, a energia do ambiente fica em desequilíbrio. E aí você vive num ambiente denso, e aí você tende a se desvitalizar o corpo, né? E vamos falar de alguns exemplos, um exemplo prático de que está lotado hoje, né? No Brasil inteiro, no mundo inteiro, vamos dizer assim, hospitais. O hospital não tem ambiente equilibrado, não tem um ambiente agradável. Por mais que esteja, pode até ter os hospitais mais bem preparados, mais luxuosos, né? Albert Einstein aqui em São Paulo, o Hospital das Clínicas, né? Tem um padrão vibratório pesado, né? Na teoria holística, não seria nenhum hospital é um lugar para se recuperar a saúde. Só que é um mal necessário, porque a intervenção dos médicos nos casos emergenciais e crônicos são fundamentais, são imprescindíveis para você se manter vivo. Então, você tem que ir para o hospital, né? Então, assim, não é preferível prevenir a tua saúde, prevenir os sintomas, melhorar a sua qualidade de vida da tua saúde, para não ter que ir ao hospital, né? Ó, gente, você vê, eu sou terapeuta, o seu terapeuta falando para vocês, eu tô com tosse, né? Por causa do tempo seco, né? Porque eu tenho falado bastante, porque a poluição, né? A própria poeira de casa, eu sou louco da limpeza, eu limpo a casa, né, o tempo inteiro, né, para tentar manter o padrão vibratório da minha casa em equilíbrio, do meu espaço terapêutico em equilíbrio, mas mesmo assim a tosse fica. Eu consegui desenvolver uma pneumonia há uns 2 meses atrás, por ar condicionado do carro, por beber muito gelado nos tempos de calor. É que às vezes o nosso inconsciente que nos sabota, o nosso subconsciente, aquela vontade de tomar uma bebida gelada, o ar-condicionado do carro, né? A gente sabe, nossa consciência sabe que faz mal, mas a gente quer colocar lá o ar-condicionado no talo, quer tomar água mais gelada, refrigerante mais gelado, e o sintoma, a consequência é isso, uma tosse, uma garganta inflamada, né? Mas eu tenho meios para tratar, eu estava bem pior. Eu tive o destino, né? A vida me colocou em uma situação de 2 Covids, né? Eu contraí Covid 2 vezes e graças às práticas integrativas de saúde, os sintomas não foram graves,
Porque se eu não tivesse as práticas, se eu não tivesse tomado certas medidas, eu não sei se eu estaria aqui. Tudo da vontade divina, né? Não? Pois bem, então vocês entenderam por que tem que cuidar da saúde, né? Os fatores invisíveis, energéticos, os fatores emocionais do nosso próprio campo pessoal, do nosso ambiente, e os fatores né, dos micro-organismos, a poeira, os vírus, as bactérias. Não precisa nem dizer que limpeza e asepsia são imprescindíveis na vida. O mundo orgânico está se mudando, está sendo, como é que fala? Está sendo mudado, né? O micro-organismo, ele sofre mutações. O vírus da Covid foi uma mutação de outros vírus. A dengue, que tinha sido extinta praticamente no Brasil durante muito tempo, voltou com toda a força, e o mosquito com uma força de vida, né? uma imunidade que, né, os inseticidas que eles estavam pulverizando na cidade não tinha tanta eficácia. Por isso que, qual era a recomendação básica? Não deixar foco de água. Por quê? Para tentar extinguir o meio de proliferação deles, né? E ainda nós temos casos de Covid. Então, e agora com esse frio, doenças respiratórias, gente, doenças respiratórias, né? Isso é o quê? Má respiração, é a má forma, é o nosso jeito errado de respirar, é os nossos sintomas emocionais que estão aflorados. Isso faz com que nós respiremos menos, de uma forma mais rápida e curta. Você não trabalha teu pulmão na plenitude. A poeira que fica da secura do ambiente, e aí isso enche os hospitais, né? Então, eu vou repetir de novo, eu acho que eu já falei, e vou sempre repetir, o básico da anatomia sutil. Por quê? Enquanto você que está me assistindo e as pessoas não entenderem que o invisível não é esoterismo, é ciência, já tem comprovação que nós temos todo um invólucro energético e é a causa primária das nossas doenças e desequilíbrios, a nossa condição de vida na Terra, ter o corpo físico, material. Nós temos uma série de camadas e centros de energia que são as ferramentas primordiais para o funcionamento do nosso corpo aqui na Terra. Então, enquanto isso não ficar bem claro na mente de todos, vocês vão continuar procurando hospitais, vão continuar tendo sintomas desagradáveis da saúde, queda de imunidade e tomar muito remédio alopático, remédio de farmácia. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou falar bem rápido, não vou ficar me aprofundando, tá? Eu vou virar a câmera aqui, que eu separei alguns vídeos, algumas imagens para vocês verem, tá bom? Olha só. Pois bem, esse aqui, os 7 corpos, né? Nós temos o nosso corpo físico, formado de células, de moléculas, de órgãos, de pele, certo? De neurônios, de todo um filamento nervoso, microfilamentos do tamanho de um fio de cabelo, passando desde o dedinho do pé, dedinho da mão, até os neurônios do cérebro, né? Nós temos todo um filamento nervoso. Ao redor do nosso corpo, nós temos o nosso corpo etérico, que é o corpo mais próximo da gente. É o corpo energético, ele tem exatamente a nossa cópia, é o nosso corpo de luz, certo? É a nossa cópia. Quando nós saímos deste planeta, nós falecemos, desencarnamos, morremos, no termo público, né? A gente deixa o corpo físico, volta para a Terra, porque se decompõe, né? Volta para a Terra e a gente fica com exatamente o envoltório, a mesma coisa, só que no campo éter, né? No campo etérico, certo? É através desse corpo que a gente consegue ir para os outros planos, tá? E embora você acredite ou não, como eu disse, é uma ciência, é uma verdade. A ciência espírita, ela tem fundamentos, tá bom? Então, talvez você pode não acreditar piamente no seu coração hoje, mas nem que quando você estiver lá do outro lado, você acordar lá do outro lado, você vai ver que tudo isso faz sentido, pois bem? Para cima do nosso corpo etérico, nós temos o nosso corpo astral, tá? O corpo astral também é conhecido como corpo emocional,
É que a nomenclatura oficial hoje, na verdade, essa aqui é um desenho, é um mapa já antigo, certo? Que eu peguei aqui na internet, mas é conhecido hoje como corpo emocional, o corpo astral. Por que essa bagunça toda, né? Por que esse sentido duplo, né? O corpo astral é onde registra, ou corpo emocional é onde registra todas as emoções, desde quando nós nascemos, né? Até desde quando somos gerados, e emoções até das vidas passadas. As últimas experiências de vida passada ficam registrados neste campo do corpo astral. Então, se você teve alguma experiência traumática na vida passada, ou se você desencarnou por algum meio trágico, de um meio traumático, isso muitas vezes fica registrado no corpo emocional. E aí a gente nasce nessa nova vida, não é sempre, tá? Porque existem todos os segredos da vida espiritual, tá? Isso eu não vou entrar no mérito aqui nesse canal, mas alguns registros ficam no corpo emocional ou astral, tá? E as experiências desde a barriga da sua mãe, tá? Fica alguns traumas que ocorrem até com a sua mãe, com os nossos progenitores, ficam registrados no nosso corpo, tá? Porque a gente já nasce vivenciando essas experiências. E não é só trauma, gente. Eu falei trauma, mas nós temos as experiências agradáveis também. O acolhimento do útero da mãe é uma experiência maravilhosa que Deus nos proporciona. Isso fica registrado, né? Todo abraço que é recebido é gostoso, é agradável, acolhe, afaga, porque vem a experiência desde o corpo, desde o útero, né? Ou o abraço quando nós somos bebês pequenos. Então a gente recebe esse abraço e fica registrado no corpo emocional ou astral, né? E todas as nossas vivências. Então, quando você começa a atingir lá a sua adolescência, ou como criança mesmo, você vivencia traumas, né? Vamos falar sobre traumas graves, né? Como apanhar muito, como, né? Não vou entrar no mérito, mas vocês sabem quando eu falo sobre traumas, né? Traumas que uma criança sofre hoje, nos dias de hoje, nesse mundo perturbado, né? Então isso fica registrado. E aí, à medida que nós vamos crescendo, né, ficando adultos, esses traumas, essas vivências que o nosso corpo emocional registra, isso nos deixa com traumas, nos deixa com bloqueios emocionais. E aí é preciso tratar. E hoje existe uma série de ferramentas das práticas integrativas de saúde que tratam, equilibram e resolvem, né? Liberam a gente, né? Todo ser humano liberam desses bloqueios emocionais, ok? Corpo mental. O corpo mental é o corpo mental inferior, tá? Existe o corpo mental inferior, tá? E o mental superior, que é o corpo causal, tá? O mental inferior registra todas as lembranças, né? Lembranças do seu consciente que você vivenciou das últimas vidas, da última vida, né? Antes da reencarnação, para quem acredita, né? Mas é uma verdade. A vivência após nascimento. Então, assim, não vou falar que... Tem gente, eu já tive relatos, né? Na internet a gente encontra relatos de pessoas que lembram de coisas, de conversas que ouviram dos pais ainda no ventre da mãe, né? Eu já vi na internet alguns relatos. E eu não desacredito, não. Porque o nosso corpo mental registra, né? E quando a gente cresce, lembranças de quando a gente tinha 1 ano e meio de idade, né? Lembranças boas e lembranças ruins. Lembra que eu falei? As emoções que ocorrem, que são registradas pelo corpo emocional ou astral, as vivências, né? As lembranças, né? da nossa mente, as imagens, o som, o cheiro, ficam registrados no corpo mental, entendeu? Então, por exemplo... vamos bem dizer assim, ó, você foi afogado, você se afogou quando era bebê. Vou usar bem, né, uma experiência bem traumática. A emoção daquele afogamento, a falta de ar, aquele desespero,
quando você era bebê, ficou registrado no corpo emocional, no corpo astral. A lembrança da água, das pessoas tentando te socorrer ou não, né? Lógico, se você está vivo é porque te socorreram, você, por decisão divina, né? Por vontade divina, você está aqui ainda. Nós, né? Vamos falar nós todos. Então, ficou registrado no corpo mental. Tá? Então, assim, situações traumáticas geram bloqueios mentais e bloqueios emocionais. Existem terapias que limpam, sabe? É uma vassoura. Toda terapia integrativa, como o terapeuta holístico, as práticas integrativas de saúde tratam o ser humano como um todo, o objetivo nosso é limpar, passar a vassoura nesses campos o máximo possível. A gente não pode, talvez o terapeuta não tenha capacidade de limpar 100% dos traumas, porque veja bem, 50% é o terapeuta que utiliza os mecanismos para tratar as pessoas. E 50% é a sua vontade de mudança. É a sua vontade, é o seu livre-arbítrio, tá bom? Então, esses traumas que são gerados ficam no corpo mental e podem ser tratados. Tá bom? Senão você vai passar a vida tendo esses bloqueios emocionais, fobias, medos, angústias, né? Muitas vezes você não sabe nem por que sentem essas angústias e é com certeza, muito com certeza mesmo, são situações, vivências mentais e ou emocionais que estão impregnadas nesse campo energético. É um campo energético, gente, é um campo vibratório. Não é algo sutil, não é esoterismo, não é uma utopia. Não, existe. Você não enxerga, mas existe, tá bom? Corpo mental superior. Aqui, veja bem, o ser humano na Terra, a gente administra, aliás, o que administra a gente, nós enquanto seres vivos, encarnados, são esses 4. Corpo físico, duplo etérico ou perispírito, corpo astral e corpo mental. Tá? Esses são os corpos necessários para nós vivermos na Terra. Os 4 corpos superiores, que é o corpo, o mental superior ou corpo causal, os 3 superiores, perdão, o corpo búdico, que é o corpo iluminado, tá? Eu vou falar então sobre o mental superior. O mental superior ou corpo causal é o corpo que registra todas as vivências das suas reencarnações, todas. Se você, como eu disse, é uma verdade, você quer queira ou não. Se você tem mais de 300 reencarnações aqui neste planeta, todo o conhecimento dessas vivências, todas as memórias dessas vivências ficam registrados neste campo aqui, tá? Nesta camada superior. Veja bem, as camadas inferiores, do corpo mental para baixo, elas vão perdendo a forma física, essa forma humanoide. O perispírito, o corpo etérico, tem a nossa forma humanoide, que é a nossa cópia exata. O corpo astral já tem uma camada um pouco menos definida, uma nuvem parecida com o nosso corpo, mas não tão definida. O corpo mental já tem mais um formato ovalado, certo? O corpo causal, búdico e átomo é pura informação, é pura luz. E luz, ela pode ser invisível, né? Como eu disse que existe uma série de frequências no planeta que nós não enxergamos, mas muitas delas podem ser medidas. Nós temos esses corpos superiores. Por quê? Esses corpos superiores, gente, já vivem. Veja bem, nós somos conectados a esses corpos como uma rede Wi-Fi. A gente é uma antena de alta frequência, só que nós não acessamos esses corpos, né, enquanto estamos encarnados. Enquanto a gente estiver com a nossa consciência dentro do nosso cérebro carnal, aqui, a nossa glândula pineal, nossa glândula pituitária, eu já vou entrar nesse mérito, nessa parte biológica, ele não acessa os corpos superiores, né? Então, o corpo causal é o mental superior, né? Registra todas as vivências que nós temos na vida, né? nas reencarnações. O corpo búdico já é o corpo de iluminação, né? É o corpo que a gente registra a nossa sabedoria, é a essência divina. Todas as nossas vivências, a nossa iluminação, a nossa evolução espiritual, sabe assim, cada degrau na evolução espiritual que a gente caminha, tá? E aí já não é
nós estamos falando de inteligência. Aqui nós falamos de consciência superior e consciência inferior. Aqui nós já estamos no corpo de iluminação, na frequência iluminativa, certo? Buda e nosso mestre Jesus e o mestre Buda, assim como os mestres ascensionados, diversos mestres que evoluíram através das vivências na humanidade, das encarnações, atingiram o corpo de Buda, o corpo búdico, né? E não é o ápice da nossa evolução. Nós não conhecemos o máximo da nossa evolução espiritual, né? A gente sabe hoje, dentro dos conhecimentos espiritualistas, da ciência, da física, da ciência espiritualista, tá? Porque ciência e espiritualismo andam paralelamente na mesma evolução, tá? O corpo átmico é a consciência divina. Deus, quando nos criou, ele deu a nossa essência, a nossa unicidade através do corpo átmico. Ou seja, a casca do ovo é o corpo átmico, é o corpo superior. Quando Deus nos deu a nossa individualidade, foi através do corpo átmico. E através do corpo átmico, através das nossas evoluções, a gente foi se desfazendo dos superiores, perdendo o acesso à nossa essência divina, que é o corpo átmico, certo? E o caminho, e nós encarnamos na Terra, né, dentro do corpo físico, utilizando esses 4 corpos inferiores, tá? Gente, eu vou parar por aí, porque senão vai dar nó na cabeça de vocês, tá? Mas basicamente é isso. Ah, legal, esse é espiritualismo total. Não, vamos falar então dos 4 corpos inferiores aqui, que é ciência na qual você depende de viver bem aqui na Terra. Esses 4 corpos inferiores. Esses 4 corpos, vamos falar do dupletérico. Temos o corpo físico e o dupletérico. O dupletérico, aqui eu vou fazer um adendo, tá? Essa é uma imagem que eu peguei. Corpo físico, o perispírito ou dupletérico é a nossa cópia de luz do nosso corpo. E à medida que nós vamos evoluindo, caminho do corpo búdico, à medida que a gente vai subindo, a gente vai deixando de reencarnar na Terra e vamos virando, vamos deixando o corpo, a forma humana, a nossa essência espiritual é essa, é luz. Essa essência espiritual, ela fica aqui dentro permeando, é uma camada que é a camada do corpo átmico que fica, né, envolvido dentro de nós, dentro do nosso campo energético, tá bom? Eu não vou entrar muito nesse mérito, tá? Existe todo um estudo profundo. Vamos falar do corpo físico, corpo físico e corpo etérico. Os chakras são o nosso centro de energias, centro de força. Eles estão conectados no corpo dupletérico ou perispírito, ok? Ele está aqui no dupletérico, que é essa primeira camada, né, do nosso, fora do nosso corpo. A nossa aura é o nosso etérico. Então, nosso corpo etérico, os chakras, eles ficam assim, né, alguns centímetros para fora do corpo humano, certo? Dentro do perispírito, do dupletérico. Esses chakras, eles são ligados, eles controlam o nosso corpo, tá? Através das glândulas endócrinas. Cada chakra é ligado a uma glândula endócrina, ok? Então o perispírito, o que ele faz, o dupletérico? Ele é uma camada áurica. Sensações boas são absorvidas por esses chakras, sensações ruins também são absorvidas por esses chakras. E se você está com seus chakras em equilíbrio, ou seja, tratando deles constantemente, eles expulsam essas energias ruins. Eles absorvem e emitem para o universo. Eles devolvem para o universo a energia, né, a limpeza. Né? O que são chakras? No sânscrito, né, na língua indiana, nas línguas ancestrais do Oriente, são chamados rodas de luz, né? Ou flores. Assim, alguns clarividentes, médiums clarividentes,
Ao longo dos livros, vocês podem ver ao longo de algumas literaturas muito de confiança, livros antigos indianos, como os Vedas, as literaturas orientais falam que os chakras, eles são vórtices de luz, só que eles são, o formato deles, o interior deles são feito de pétalas, como pétalas de flor de lótus, que se abre cada vez mais, à medida que elas vão se desenvolvendo, né, elas se abrem em diversas pétalas, 1000 pétalas, né? Então, alguns clarividentes dizem que os centros de energia são num formato de flores, de pétalas. Então, só que essas pétalas, elas absorvem, o mecanismo delas é de absorver e emitir energia, fazendo uma troca contínua, né, para regular o nosso corpo físico, tá bom? Então vamos lá, nós temos o chakra coronário, tá? O chakra coronário que controla a nossa glândula pineal. A nossa glândula pineal é a glândula do cérebro, no centro do cérebro, que libera a melatonina, né? Que libera o hormônio do sono, né? Para a gente dormir bem, né? E também isso é verdade, gente, não é espiritualismo, é ciência também, tá? É a antena Wi-Fi do nosso corpo físico para com a espiritualidade, para com a nossa evolução, tá? Todo médium tem a glândula pineal em processo de desenvolvimento. Uns estão muito mais desenvolvidos, outros menos. Então entendam, todo ser humano é médium, todos. Você, independente de religião, crença, dogma, doutrina, todos são médiums. Só que a mediunidade, ela varia de acordo com o desenvolvimento da glândula pineal, que por sua vez é alimentada através do chakra coronário. Então, se você desenvolve uma espiritualidade de fé na sua vida, se você é um religioso de fé, né, com muita fé, e segue um caminho da bondade, da verdade, os princípios que o Mestre Jesus ensina, você desenvolve a glândula coronária. Com certeza, na menor das hipóteses, você tem boas intuições na sua vida. A mediunidade vai desde uma simples intuição até aquela vidência máxima, onde você vê, enxerga, ouve os irmãos do plano espiritual, ok? Faz desdobramentos espirituais, né? Desdobramento astral, né? Que a gente sai do nosso corpo e vai para o plano astral enquanto a gente dorme, ou quando a gente está em processo de meditação, a gente sai do corpo, volta conscientemente, sabe o que está fazendo, tá? Isso pode ser feito, se vocês pesquisarem na internet, existem pessoas... vou dar um nome para vocês pesquisarem na internet. Como eu falei, a informação aqui vem através da intuição. E eu acredito muito nessas pessoas, né? Wagner Borges. O Wagner Borges, ele tem um instituto chamado IPPB, fica aqui no Ipiranga. Ele é um dos, mestres ou um dos grandes professores que ensinam a espiritualidade atual e as práticas de projeção astral. Tá bom? Explica muito sobre tudo isso que eu estou falando para vocês. Ele fala com muita propriedade, ok? Até porque parte das informações que eu tenho hoje na minha vida foram de palestras e cursos que eu fiz com ele, né? Chakra frontal, gente, nosso pensamento, tá? Nosso pensamento, nosso mental inferior, ele está diretamente ligado ao chakra frontal. É o chakra do pensamento, é o terceiro olho, tá? É o nosso terceiro olho entre as sobrancelhas, no meio da testa. Meio da testa não, porque meio da testa é em cima, né? É entre as sobrancelhas. Esse chakra, ele administra, ele gerencia energeticamente a nossa glândula pituitária ou epífise, né? É uma ervilhazinha que fica atrás da nossa retina do olho, da córnea, né? Lá atrás do olho é uma ervilhazinha que tem, é a glândula frontal, a glândula pituitária, né? Ou chakra frontal. Então, veja bem, pensamentos. Quando você nutre sua mente, e isso aqui no mundo ocidental é praticamente... Não é impossível, gente. Eu, como terapeuta, tenho que condicionar vocês, e a mim mesmo, claro, eu me incluo nessa, aos pensamentos de equilíbrio, né? De paz, harmonia, de leveza, mas a gente sabe que não é assim que vive no mundo
externo, né? Então, você levanta de manhã, né? Você já levanta preocupado com suas contas, você já levanta preocupado com condução que você tem que pegar para ir trabalhar, você já levanta, né? Você já sai para trabalhar nervoso, já pensando nas atividades que tem que fazer no emprego, ou se você não tem um emprego, você está desesperado, preocupado, teu mental fica ali trabalhando 24 horas, até quando vai dormir, né? Ou seja, você passa o dia nervoso, estresse, nervosismo, né? Tudo isso, todos aqueles sintomas que vocês já sabem, né? E o oposto disso, depressão, apatia, né? Falta de vontade de viver, essas coisas, esses pensamentos, né? Não emoções, pesados, eles ficam sujando, pesando, densificando o chakra frontal. Então você fala, puta, você tá com a mente, você tá com seus pensamentos pesados, aí você tá com seu pensamento, sua mente tá saindo uma nuvenzinha aí na sua cabeça aí, de tanta preocupação. Teu frontal tá hiper ativo. Detalhe, gente, como que um terapeuta holístico mede a saúde dos chakras? Através da hipoatividade e hiperatividade. Assim como as glândulas endócrinas, né? Hipoatividade e hiperatividade. A gente consegue medir. Eu meço, por exemplo, com a radiestesia, com um pêndulo, com uma régua, eu meço quantos por cento de hipoatividade, quantos por cento de hiperatividade. E aí, né, a gente sabe que se está muito acima de 30% de hiperatividade, vamos tratar para chegar ali entre os 5 e 10. Se você está com hipoatividade, por exemplo, do chakra frontal, você está com muita sonolência, você está com dificuldade de raciocínio, você está com dificuldade de pensar, com pensamentos, né, pensamentos desagradáveis, está com hipoatividade. Se tiver com mais de 30% de hipoatividade, você tem que tratar, porque isso gera depressão, gera queda de imunidade, gera apatia, gera doença, entendeu? Então, a glândula pituitária, ela libera alguns hormônios. Não vou entrar nesse mérito de nome de hormônios aqui, né, de neurotransmissores, porque senão já entra na ciência quântica, na ciência endócrina, e não é o objetivo aqui da minha live, beleza? Chakra laríngeo, não preciso nem falar, né? Administra o quê? Glândula tireoide, né? Esse, acho que é um dos males do século, do milênio, da atualidade, né? Da era atual, né? Que isso já começou com as terapias holísticas, com a medicina sutil, isso começa a se desconstruir, né? O chakra laríngeo, ele gera hipoatividade na tireoide ou hipertireoidismo, hipotireoidismo, hipertireoidismo, ou hipoparatireoidismo ou hiperparatireoidismo. O chakra laríngeo, gente, é o chakra da comunicação, é o chakra da vontade de falar, de se expressar. Então, quando o teu pensamento tá ali agitado e você tá com vontade de dar um grito de loucura, quer falar e quer chorar e quer se expressar de alguma forma, e você não pode porque a sociedade condena esses desequilíbrios, você tem que ser sempre aquela pessoa como que se diz, equilibrada, né, verbalmente equilibrada, né, falar um palavrão, né, isso é uma manifestação de desequilíbrio do chakra. Então, se você não o faz, fica acumulado aqui, né. O chakra laríngeo também controla os pulmões, controla o sistema respiratório. Se você não respira corretamente, se você... porque assim, veja bem, nossa vida agitada faz com que nós respiremos metade da nossa capacidade, né? Com a metade da nossa capacidade, a gente respira com o nosso tórax, ou seja, a gente respira com o peito e não com a barriga, né? A respiração yoga, por exemplo, ensina que nós temos que respirar, encher nossa barriga, nosso abdômen primeiro, para depois encher a nossa caixa torácica e depois soltar lentamente, né? Se você está num ambiente poluído, como que você vai fazer isso? Fala para mim. Se você está num ambiente muito frio, com ar-condicionado, como você vai fazer isso? A tosse vem, né? Isso gera o quê? Se você está num ambiente com muita poeira, se você está num ambiente, até um ambiente energeticamente muito carregado,
No hospital, por exemplo, você não consegue respirar direito, não. Até o medo de contrair um vírus, né? Se você está sem máscara, você não respira plenamente, né? Sem contar como eu disse, as emoções fazem com que nós respiremos de forma errada, de forma curta. Então a gente não enche nosso pulmão. Não fala aquilo que a gente precisa falar. A gente não chora, a gente não externaliza os nossos sentimentos. Esse chakra começa a desequilibrar. E aí desequilibra nossas glândulas tireoide, né? E o nosso sistema respiratório. Então, é preciso manter equilibrado o máximo possível, né? Não existe, gente, alguém que esteja o chakra completamente equilibrado no zero, no meio, tá? Nem 5 mais, 5 menos, né? Nem hiper, nem hipo de 5. É de 10, 15 para cima. Se você conseguir manter seus chakras em hiperatividade de mais 10 ou de menos 10, você já está bem. Você está com a imunidade do seu corpo físico mais ou menos em equilíbrio, tá? Aliás, está em equilíbrio, né? O chakra cardíaco, o verde, o chakra do coração, ele controla, administra, gerencia a glândula do timo. Fica um pouco acima do peito, fica aqui mais ou menos entre as clavículas, né? Um pouco abaixo da glândula tireoide, entre o chakra cardíaco e o chakra frontal. É uma glândula timo. A ciência convencional fala que a glândula timo, ela não tem uma utilidade definida, tá? À medida que nós vamos crescendo, né, nos tornando adultos, crescendo, né? Ela é uma glândula para a ciência alopática, né? Assim, a medicina convencional, ela não tem uma utilidade, né? É uma glândula que está lá. Ela está estática, ela não está vibrando e nem pulsando, tá? Porém, contudo, todavia, entretanto, a glândula timo é como se fosse o cristal de quartzo daquele reloginho que fica lá na sua cozinha, tic-tac, tic-tac, sabe? Mexendo o ponteiro, né? A pilha lá, né? Quando a pilha vai acabando, né? O cristal de quartzo ele vai deixando de vibrar e o relógio começa a parar. A glândula timo, ela é uma glândula assim que ela está com um funcionamento meio que não totalmente, mas ela está muito paralisada, ela está uma vibração muito fraca. À medida que nós vamos crescendo e a gente não estimula, ela vai ficando com seu ritmo bem fraquinho, mas ela controla, ela administra e gerencia, de acordo com as emoções, o batimento cardíaco, a tua pressão arterial, tá? A glândula timo é a glândula das emoções e é o chakra cardíaco, que é o que gerencia, administra o coração, né? Esse centro de energia, gente, esse é, o chakra mais importante depois do coronário. Aliás, enquanto nós estamos vivos na Terra, é o mais importante. Por quê? É o que traz a energia divina do coronário. Entra pelo coronário, condensa no coração. O chakra inferior aqui, depois eu vou falar o nome, ele puxa a energia da Terra, do núcleo do nosso planeta, da Terra, e condensa aqui. É ele que absorve também as energias do ambiente. Então, minha gente, pessoa que está com o emocional abalado, sofre, pessoa com muito nervoso, agitação, tal, né? Todos aqueles sintomas em desequilíbrio, aqui desequilibra a tireoide porque você não consegue se extravasar. Aqui é o seu coração que sofre os desequilíbrios. Arritmia cardíaca, aumento de pressão, né? Na pior das hipóteses, né? Início de infarto, né? Isso por causa das emoções, né? Sem contar o que a gente come, o que a gente fala, né? Então, o chakra que mais tem que ser tratado, tá? Um dos mais importantes a ser tratado e mantido em equilíbrio é este. É o chakra do coração, tá bom? Tanto que, qual é o sentimento, qual é a emoção que predomina neste chakra? É o amor incondicional. É a paz de espírito, é a leveza. Então, o amor
do amor próprio. Então vamos concentrar aqui. A emoção principal, amor próprio. Quando você tem amor próprio, quando você consegue deixar os problemas de lado, pelo menos um pouco, quando você consegue esquecer os problemas, ou criar, tirar do seu consciente, o problema não vai sumir, mas você blinda teus chakras, teu corpo energético, da energia que esses problemas te causam. Então, você consegue o processo de limpeza desse chakra. As terapias holísticas servem, né, também são muito eficazes, aliás, são as únicas que conseguem tratar o seu coração, né? Gente, eu vou voltar aqui atrás só para vocês entenderem. Eu não vou nem falar do coronário, que aqui se você tá com o seu chakra coronário em desequilíbrio, perturbado, o que geralmente a medicina convencional fala? Você precisa rezar mais, você precisa ir para a igreja, você precisa ter mais fé. É isso que é falado popularmente, no popular. Mental, frontal. Na pior das hipóteses, o psicólogo tenta tratar você com seus traumas e gatilhos mentais. Se não consegue, se estiver muito pesada a situação, te manda para o psiquiatra. O psiquiatra te passa os remédios, como Rivotril, Gardenal, Daforin e outros mais, né? Então, laríngeo, gera hipotireoidismo, hipertireoidismo. O médico passa lá uns remédios lá que eu já até esqueci o nome, Purin, um negócio assim, que já me passaram esse remédio uma vez. Então, para controlar a tireoide, certo? Cardíaco, se você está com arritmia, se você está com tensão, com dores na região torácica, no peito, o que te passa? Enalapril para controlar a pressão, né? Uns remédios lá, AS para controlar aí afinal o fluxo sanguíneo, né? E uns calmantezinhos para você deixar o coração mais leve, né? Então, é o que a medicina alopática nos oferece, tá bom? Então você tem aí uma outra opção, que são as terapias na prevenção de saúde, né, emocional, energética, vibracional, para você não ter que tomar esses remédios por muito tempo ou nem ter que tomar, tá? Aí vem aqui, ó, plexo solar. É o chakra também que controla as emoções. Gente, aqui o chakra cardíaco processa. Ele processa tudo que é canalizado de emoções do ambiente e tal, né? E processa aqui. O chakra do plexo solar, né, é o chakra que absorve também uma grande camada, uma grande quantidade de energia do ambiente. E é onde se processa as emoções também, né? Então vamos lá, nervoso, friozinho na barriga, é o chakra plexo solar que está em hipoatividade. Queimação no estômago, agitação, piriri, né, diarreia, nervoso, hiperatividade do plexo solar. Então, ele em si fica em hiperatividade, se desequilibra, e aí você começa a ter sintomas, né, do sistema digestivo, ou sistema digestório, como é falado hoje em dia, né? Então aí, ó, queimação no estômago, gastrite, né? Quando é emocional, tá, gente? Isso sem falar com o que a gente come, tá? Então, se você começa equilibrando tua alimentação um pouco e o seu emocional e mantendo o teu plexo solar em equilíbrio, dentro daquela faixa de hiperatividade de no máximo mais 15% ou hipo de menos 15%, você já vai ter, vai ser muito mais difícil você ter os problemas digestórios, né? E ele condensa as emoções, né? Então, assim, nervoso, né? Irritação por muito tempo, tudo é canalizado e transmitido para os órgãos através daqui. O intestino, o estômago e o fígado, o baço também. O fígado é por aqui, tá? Entendeu, gente? Então é isso. Gente, e o remédio que geralmente passam para o estômago? Omeprazol, pantoprazol. Então, para você não ter que tomar esses remédios aí, tem que manter equilíbrio, certo? Do lado esquerdo, existe um chakra que aqui, essa imagem não mostra, tá? É porque tem literaturas que admitem como chakra principal e outros não. Eu, como terapeuta, eu admito como um chakra importante porque ele gerencia e administra nosso pâncreas e nosso baço,
que filtram o nosso sangue, né? Liberam os nutrientes. Chama-se chakra esplênico. A cor dele é rosa. Ele fica do lado esquerdo, tá? Aqui do lado. É o único chakra que não está alinhado com os 7 principais. Ele fica aqui na região mesmo, na lateral esquerda do nosso abdômen, tá? Ele é da cor rosa, né? Então ele gerencia e administra o baço e o pâncreas, tá? Então é um chakra que também, se você, né, toma, é um chakra do trauma, né? Se você recebe se você tem alguns traumas pontuais assim, que nem o pessoal fala, ai meu pâncreas, ai meu baço, né? Ai meu rim, é o chakra esplênico que está ali em desequilíbrio, tá? Então, se você não se alimenta direito, o sangue não é revitalizado corretamente pelo pâncreas, pelo baço, né? Vesícula biliar também, tá? Então, o chakra esplênico, que não está aqui, ele administra, né? Ele é considerado chakra secundário, mas ele tem uma importância fundamental no organismo humano, ok? Chakra umbilical, é o chakra laranjinha aí, 3 dedos abaixo do umbigo. Ele chama-se umbilical, sexual, tem outro nome também genésico, também é conhecido como chakra genésico. É o chakra dos órgãos reprodutores e dos órgãos reprodutores do homem e da mulher, né? Então, região sexual, né? O ovário, o útero, trompas, na mulher, no homem, órgãos reprodutores, gônadas, né? Então, veja bem, gente, ele é o chakra da libido, né? Ele controla aí a libido e também, e não é só isso, obviamente, ele controla principalmente a vontade de viver, né? A criatividade, né? Aquela virilidade de pensamento. Então, assim, aí é uma situação que assim, é bem complicada. Existem 2 extremos. Aquelas pessoas que têm a sexualidade desregrada, né? Aqueles bitolados, né? Aquelas pessoas que cometem atrocidades, estupros ou coisas do gênero, possuem o chakra umbilical completamente em desequilíbrio. Aquelas pessoas que pensam muito na sexualidade, os vídeos que tem na internet, né? Tem um desequilíbrio muito grande aqui em conjunto com o chakra frontal. Os 2 estão em desequilíbrios quando a gente presencia esses vícios, né, esses desequilíbrios. Porém, o estado de equilíbrio dele faz com que você canalize essa energia da virilidade para ter criatividade. É o poder criador. Ele emana daqui. Né? Então, quando você está bem, você acorda assim disposto, viril, com vontade de criar, produzir, mudar. O chakra umbilical ele está criando, mandando a energia para o frontal e para o coração, para você ter boas ideias e fazer boas criações, entendeu? E é o chakra que dá força para a reprodução, né? Pessoas que têm impotência, pessoas que têm a dificuldade de engravidar, o foco de tratamento no campo holístico está aqui no chakra umbilical sexual, tá bom? Então veja bem, aqui é um centro de energia também que entra e sai energia, né? Troca uma energia tremenda com o ambiente, tá? Então quando você vê, você tem aquele ambiente denso, você está dentro de um daqueles ambientes, né, de promiscuidade, vamos dizer assim, de boate, coisas do gênero, casa noturna. Isso aqui está pulsando. Você acha que isso é saudável? Isso vai gerar, no mínimo, um desequilíbrio também no intestino, porque rege o intestino aqui, problemas da região de reprodutora. Então vamos lá, nas mulheres tem lá problemas uterinos, né? Como é que chama lá? Tem umas doenças, uns desequilíbrios né, da mulher, menstruação atrasada ou em abundância, né? Então, no homem também gera muitos desequilíbrios. Então, começa a partir daqui o tratamento, ok? E sentimento de hiperatividade, muita euforia. A euforia também é manifestada por esse chakra umbilical. Aquela vontade, aquela euforia de cometer aventura, de fazer loucura, carro em alta velocidade, sabe? Coisas assim. Todo tipo de euforia que gera prazer em excesso, está aqui em desequilíbrio, tá bom? Ou falta dele, não quero fazer nada, não quero levantar da cama hoje, não quero ver ninguém, não quero sair para lugar nenhum.
está com hipoatividade, certo? Chakra raiz ou básico. Administra, gerencia o chakra, a glândula suprarrenal, ou os rins, né? Basicamente a glândula que gerencia os rins, a glândula suprarrenal, né? Então vamos lá. Preocupação, nervoso, pedra no rim, né? Que mais? Preocupação, nervoso, pedra no rim, vontade de viver, vontade de evoluir, vontade de fazer as coisas no dia a dia para se tornar uma pessoa melhor. Pessoas muito materialistas, compram muito, compra compulsivo, chakra básico em desequilíbrio de hiperatividade, ou pessoa que não quer viver, não quer fazer nada, não quer viver a sua própria vida, não quer sair para trabalhar, não quer arrumar emprego, tá parado no mundo. Hipoatividade. Esse chakra, gente, ele é importante porque ele conecta o ser humano à Terra, de onde nós viemos, né? A nossa criação dentro do útero materno, ele é gerado através por vitaminas. Nós somos gerados através de complexos vitamínicos, onde gera lá o embrião e por aí vai. Quando nós desencarnamos, quando nós deixamos nesse corpo físico, o nosso corpo entra em decomposição. Volta para onde? Para a Terra. O que nos nutre através do alimento deveria ser assim, tá? O mundo ideal deveria ser sem carne, tá? Eu como carne branca ainda, gente. Eu não sou perfeito, estou no processo de desapego, mas ainda como carne, como ovo, como queijo, em pouca quantidade, mas ainda como. Evito carne vermelha ao máximo mesmo. Mas o mundo ideal seria nos alimentarmos de frutas, legumes e grãos, né? Tudo da terra. E a energia da terra nos conecta. Então, de uma forma filosófica, o chakra raiz nos conecta à terra, né? Ao telúrico, à energia da terra, ao ambiente, à atmosfera terrestre. E o chakra coronário nos conecta à nossa essência divina, a Deus, literalmente falando, a consciência suprema do universo, né? Todo o conhecimento das nossas reencarnações vem por aqui, processa-se aqui, expressa-se aqui, sentimos aqui, né? E esses três inferiores são os chakras telúricos, né? E o raiz é o que mais se canaliza à Terra, a vontade de produzir aqui na Terra, certo? Então é isso, gente. O desequilíbrio, como eu te falei, ele gera desequilíbrios, né? Hipoatividade pode gerar pedra no rim, hiperatividade pode gerar aumento de creatinina, né? Ureia, também pode gerar infecções urinárias também, né? Então, assim, são os chakras que precisam também tomar cuidado com os cuidados do nosso organismo. Eles estão mais ligados ao nosso organismo, né? O sistema excretor, né? Então é isso, gente. Os chakras estão ligados ao corpo etérico ou perispiritual, tá? Agora eu vou voltar aqui para mim. Helenice Cavalcante, bom dia, boa tarde já, tudo bem? Seja bem-vinda, tá bom? Tô gravando aí, espero que eu possa ser o seu terapeuta holístico, né? Toda segunda-feira eu vou tentar gravar alguma coisa, tá? Referente a práticas integrativas de saúde, tá, gente? Gravar alguma informação, conhecimento. O meu objetivo é convencer vocês, todas as pessoas que eu puder, né? Todos os terapeutas integrativos fazem isso. A ter as terapias holísticas como um hábito, tá? Eu sei que tem terapeutas que cobram valores exorbitantes, tá? Não é o meu caso, tá? Eu tenho um propósito de divulgar a terapia holística e, assim, eu, graças a Deus, tenho condições, uma infraestrutura, né? Eu tenho um espaço terapêutico aqui do lado da minha casa, né? E eu não cobro o preço alto porque eu quero que as pessoas tenham qualidade de vida, né? E as terapias holísticas são um dos caminhos. Então tudo que eu falei até agora, corpos sutis,
As práticas integrativas de saúde, as terapias holísticas, o todo, cuida dessa parte invisível. Então, se você trata teu corpo, o invisível, as energias, teu corpo não sofre tantos desequilíbrios biológicos. É como o fio elétrico da casa. Se tem fio em curto, na sua casa toda, um fio em curto gera um desequilíbrio energético pelo resto da casa. A luz começa a piscar, queima uma televisão, queima um micro-ondas, porque alguma parte da sua casa está com a parte elétrica, né, os fios elétricos em curto ou aquecendo, tem demanda demais de energia, isso superaquece, né? A eletricidade faz isso. A eletricidade que também é invisível, mas você sabe que existe porque alimenta a energia da sua casa. Então, por que não acreditar e não pesquisar na internet sobre essa energia que permeia o nosso corpo, né, físico, né, e tratá-lo de uma forma natural, tá? Então vamos lá, gente. Eu vou dar a dica do dia terapêutica. Cromoterapia, tá? Pesquisem sobre, tá bom? Vou falar mais nas próximas lives. A cromoterapia é a aplicação de luz sobre regiões do corpo. Luzinha, lâmpada. Cada cor tem uma frequência de onda e ela corrige um desequilíbrio do corpo, né, de algum órgão ou de algum campo emocional, né, à medida que você vai fazendo sessões de cromoterapia. Tem cores que você tem que ter o tempo certo, e isso eu meço através da radiestesia, o tempo, o local, a intensidade da cor, tá, no paciente, no consulente. O terapeuta não pode chamar paciente por termos éticos da OMS, por termos jurídicos, então é consulente ou assistido ou cliente. Cor verde é a única cor que... O cor verde é a cor da cura e a cor do equilíbrio. É a única cor que não faz mal se você ficar 2-3 horas tomando a luz verde no corpo. Tá? A luz verde, ela controla, ela administra e trata o sistema respiratório e o cardíaco. Tá? Então você pode aplicar a cor verde no peito aí por 40 minutos, meia hora, que ela vai trabalhar a caixa torácica, o sistema respiratório, os pulmões, né, o trato respiratório e o coração, né, do lado esquerdo, né? Ela cria um campo energético, ela cria uma limpeza, a cor verde, a luz verde faz uma limpeza. Pode ser uma luz de uma... É lâmpada verde, gente, pode aplicar, pode ficar. Né? Por que não a azul no laríngeo? Por que não o amarelo no plexo solar? Essas cores têm tempo para deixar exposto no corpo, certo? Se aplicar demais, por exemplo, se você aplicar a cor amarela no plexo solar, no estômago por muito tempo, te gera gastrite, te gera irritação, porque a cor amarela é uma cor quente. Amarelo, laranja, vermelho são cores quentes, cores que agitam, aceleram, né? São dilatadores. Então, pode te causar um desequilíbrio, certo? Então, é preciso pesquisar através de técnicas, quanto tempo e qual técnica integrativa é a melhor para o teu caso. Então, mas a cor verde é uma cor que pode ser aplicada à vontade. Olha aqui, gente. Isso aqui é um bastão Zotz, é um bastão cromático. Então, quando eu vou na casa de um consulente, assistido, cliente, às vezes eu levo um spot que eu tenho, um abajurzinho com a lâmpada. Mas aqui é uma ferramenta que tem uma ponta de que isso aqui é um cristal de quartzo. E isso aqui é um filtro, tá vendo? Eu tenho várias cores, as cores principais, eu aplico aqui e deixo, né, bem no foco do órgão da pessoa por um determinado período. Né? É o tratamento que eu faço quando eu vou até o local. Ou, como eu falei na live anterior, o terapeuta holístico, ele tem essa fé e na ciência quântica de que todo tratamento à distância tem eficácia. Todo tratamento à distância. Desde que, qual é a condição? Que o terapeuta seja um bom terapeuta, que pratica, né? Que pratique e que se empenha. O que é se empenhar? É a intenção. Então, por exemplo,
Eu posso, através da radiestesia, eu posso colocar o seu testemunho, que é o seu cabelo, ou unha, ou saliva, ou o seu testemunho lexical, que é o nome e data de nascimento, num papel. Ele gera, na radiestesia, tá? Eu já falei sobre radiestesia, assiste lá o vídeo sobre radiestesia, tá muito legal. A radiestesia, aquele papel com seus dados, eu coloco num gráfico, num desenho chamado decágono. O que o decágono faz? Conecta a informação do seu DNA naquele papel. Simplesmente, ele vai lá e busca, pum, trouxe, essa pessoa, tal pessoa é essa pessoa no papel. Tá aqui o nome dela, isso aqui é o voodoo do bem. Eu falei lá na live, voodoo do bem. Essa pessoa, ou esse cabelo, porque muitas vezes eu trato pessoas fora de São Paulo, fora do Brasil, por quê? Porque elas me mandam os seus dados, ela não pode me mandar pelo correio cabelo, unha, porque né, fica inviável, né? Então, o testemunho lexical tem a mesma eficácia, tá? E eu consigo medir com o pêndulo quantos % de compatibilidade esse papel tem com a pessoa. O pêndulo, na radiestesia, mede e informa 100%, 90%. Aí eu vou lá e coloco uma película verde em cima do nome e em cima de um gráfico. Não é só o nome assim. Põe em cima de um gráfico, como um escape, tá? Eu tenho um gráfico chamado escape. Eu tenho um pequenininho aqui, cara, mas o que eu trato é grande, ó. Esse aqui é o escape. Símbolo compensador André Felipe. Esse gráfico tem uma das propriedades de mandar para a pessoa o voodoo do bem, ou o que eu emiti para a pessoa. É um emissor. Então eu ponho o nome da pessoa e um filtro de cor, ou envio reiki, ou ponho um cristal, tá? Tudo isso o terapeuta holístico faz, né? Pendulo, eu faço uma pesquisa radiestésica para saber quanto tempo, né, qual cor, qual órgão, né, de acordo com a sua reclamação, a reclamação do cliente, né, eu faço uma anamnese primeiro, vou acompanhando pelo WhatsApp, a gente vai conversando, né, o terapeuta holístico, ele se conecta ao consulente, ele quer que o consulente se cure, se trate, melhore ao seu estado de saúde. Quem cura é Deus, nós apenas fazemos a intervenção com as ferramentas vibracionais. Certo? E aí, quando a pessoa apresenta uma melhora, a gente interrompe o tratamento, tá? Se a pessoa vem aqui no meu espaço, né, na zona leste de São Paulo, a gente tem aí, eu tenho uma cadeira de quick massage, faço uma massagem, um escaldapé, né? Eu tenho uma cama de massagem chamada Seragen, que ela trabalha, é uma cama de quiropraxia, mas ela corrige sua coluna, faz massagem e emite infravermelho nas costas para combater inflamações, escolioses, enfim, tudo isso. Então, quando a pessoa vem presencialmente, ela tem essas ferramentas. Eu tenho essas ferramentas para oferecer. Um cafezinho também, né? Mas se você está no conforto da sua casa, eu consigo, com toda a intenção do mundo, a boa intenção de ver você bem, eu trato, né, esse consulente durante 2, 3 dias, né, até a pessoa apresentar melhora. Veja bem, para o consulente apresentar uma melhora nas terapias holísticas, como eu falei, 50% é a intervenção do terapeuta e os outros 50% é a sua capacidade, possibilidade de se melhorar, o seu livre-arbítrio e os processos que estão ao seu redor. Então, vamos resumir. Se sua casa está com energia densa, problemas psíquicos, que ela forma pensamento denso do seu esposo, do seu pai, da sua mãe. Se você está no seu emprego, geralmente trabalho é aquele negócio, aquele escritório que todo mundo, é aquele ambiente maravilhoso, né? Carregado de energia boa, né? Fica difícil eu tratar o consulente, né? Mas não é que é difícil, demora mais, porque não só essas práticas que eu vou te passar. Eu vou te passar banho, eu vou te indicar florais de Bach. O terapeuta holístico, eu como terapeuta, eu tenho habilitação para isso. Te indico os florais certos para tomar, para trabalhar o seu emocional através das flores, tá? Te passo banhos de erva para tomar, porque o banho das flores de algumas ervas, como o boldo, como rosa branca, por exemplo,
isso vai de casa a casa, não vai tomando banho aí a revelia, não. Eles limpam e criam uma película. E dão umas dicas para limpar o ambiente da casa também, entendeu? Então, quando você começa a equilibrar a sua atmosfera da sua casa, aí a sua chance de cura é rápida. A chance não, né? A sua cura, o seu equilíbrio é mais rápido, entendeu? Então pode ser que demore mais para você se sentir bem, pode ser que você demore menos. Terapia não se trata, não se cura, não fica bem em uma sessão, 2 sessões. Eu não estipulo quantidade de sessões. Eu estipulo assim: venha quando você puder, trate comigo quando você puder e estiver afim. Justamente, voltando naquela situação do preço, tá? Eu não tenho nenhum medo de dizer que assim, a sessão terapêutica minha são R$70. R$70. À distância ou presencial, né? Nesses R$70, eu vou fazer a anamnese e eu vou tratar a pessoa por pelo menos 2 dias. Geralmente os tratamentos, por exemplo, se eu tiver que enviar para você uma frequência energética, o reiki, ou a cromoterapia, ou um gráfico radiestésico corretor, geralmente são 48 horas. Geralmente não, são 48 horas, no máximo um pouco mais, 36 horas, 3 dias. Eu trato. Por esse valor, eu trato aquela pessoa. Aí encerra-se o ciclo. Aí eu mando mensagem: e aí, como é que você tá? Tá bem? Não tá? E tal? Se não tiver, deixa essa energia reverberar, agir no seu corpo por uns 15 dias, 20 dias. Se daqui 15 dias, 20 dias, você falar: olha, senti uma pequena melhora, vamos fazer mais uma sessão, vamos continuar. E quantas vezes você achar por bem? Porque a ideia não é só te tratar, é fazer disso uma prática. Se você quiser fazer, quando você estiver melhor, quiser fazer uma vez por mês, para prevenir tua saúde, eu sempre vou fazer a mesma coisa. Qual que é a minha rotina de sessão? Pega a radiestesia, pêndulo, meço, desequilíbrio do chakra, vitalidade dos órgãos, vitalidade da energia do corpo físico da pessoa. Aí eu consigo medir através da radiestesia. A partir daí, eu vou nortear um tratamento. Com a própria radiestesia, com o próprio testemunho que eu tenho da pessoa ou com a pessoa à minha frente, o pêndulo, ou seja, através da energia que eu conectado a você, meu dedo, a minha antena, o próprio pêndulo vai me responder. Na verdade, eu respondo através das microelétricas. Aí eu estou entrando em radiestesia, tá? Eu consigo delinear um tratamento para você. E é um tratamento que com certeza vai fazer um bom efeito no equilíbrio da tua saúde, certo? Isso não vai dispensar o uso do medicamento em alguns casos, né? Se você já tiver com caso crônico, é sempre indicado você procurar um médico, tá? E continuar utilizar os 2 tratamentos, né? Só que assim, se o médico fala assim, vai tomar 2 caixas de remédio tal, toma a primeira, faz o tratamento terapêutico e aí você vai ver, vai precisar, você marca um retorno no médico. Aí ele mesmo vai falar, não, estou sentindo melhor, o médico vai interromper a medicação, mas ele não vai saber que você... Se você falar para ele que está fazendo tratamento natural, você pode falar, mas cada médico vai ter a sua crítica ou o seu elogio, né, das práticas integrativas de saúde, tá bom? Gente, já me delonguei demais, tá? Por último, eu quero convidar vocês ao seguinte, eu vou começar a partir de quarta-feira, no meu canal JP Diglio, tá? Pode procurar pelo nome também, João Paulo Martins Diglio, mas o canal chama JP Diglio. Eu vou começar a fazer exposições, lives mais curtas sobre espiritualismo, dualismo, sobre fé, sobre vibração, sobre seres espirituais de alta evolução. Tudo que eu aprendi até agora, tudo que eu pratico, vou convidar vocês a participar de uma vibração que eu faço, são rezas, orações, que eu faço de uns 25 minutos, onde eu agradeço, peço para diversas egrégoras. Então assim, gente, é de mente aberta. Eu acesso desde dos nossos mestres, Mestre Jesus, Mãe Maria, aí eu já vou para os mestres ascensionados, eu vou para os elementais da natureza, eu vou para as 7 linhas da Umbanda, tá? Eu vou para os mentores espirituais que me acompanham, eu vou para os elementais da terra. Eu agradeço a todos, é muito bonito. Eu faço todas as quartas-feiras
Há um ano eu faço, há mais de um ano, na verdade, que quando eu comecei a pegar esse hábito, e no final eu faço a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, né, o livro do Evangelho. Então, assim, é um momento onde eu me conecto à egrégora de luz, tá? E eu vou fazer isso no meu canal pessoal, JP Diglio, porque para separar um pouco as terapias integrativas da minha espiritualidade, né, em particular, né? Veja bem, o terapeuta holístico, ele entende sobre as energias, só que a fé dele na espiritualidade ampla do universo é que faz com que nós sejamos tão empenhados em tratar o ser humano para que ele evolua junto conosco. E nós junto do nosso Mestre Jesus e todos os mestres que estão nas esferas celestiais. Tá? Então é isso daí, gente. Espero que vocês tenham gostado. E se você tiver aí se vocês tiverem sentirem no coração de que precisa de uma sessão terapêutica, de um equilíbrio de energia, quiser dar um start na expansão, na melhoria, porque veja bem, tratamento holístico é expansão de espiritualidade, é expansão do seu espírito. A sua luz aumenta, tá? Quando a gente limpa os chakras, equilibra os corpos, e você, a sua obrigação, seu dever de equilibrar seus pensamentos e sentimentos, sua luz aumenta. E esse é o objetivo de um terapeuta holístico espiritualista, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma boa semana, cuidem-se desse frio, tá bom? E fiquem bem. Até mais.